Era a madrugada de 31 de outubro de 1999. Sobre o Atlântico Norte, um Boeing 767 da Egipteia carregava 217 pessoas rumo ao Cairo. Passageiros dormiam. A tripulação controlava os sistemas. Tudo era silêncio e rotina. Então, em menos de um minuto, o avião desapareceu do radar. Quando os investigadores recuperaram a caixa preta e ouviram o que o copiloto disse nos momentos finais, o mundo ficou sem resposta. Porque o que aconteceu naquela cabine não foi falha mecânica, não foi turbulência, não foi um acidente. O que aconteceu foi uma escolha. Eu sou sua caixa preta. E hoje você vai entender o que levou o voo Egyptair 990 a mergulhar no oceano. E por que esse caso ainda divide investigadores, governos e famílias até hoje. O voo 990 decolou do Aeroporto Internacional John F. Kennedy em Nova York às 1h20 da manhã, com destino ao Cairo. Era um Boeing 767-300ER, capacidade para 269 pessoas. Naquela noite, havia 217 a bordo, entre eles 33 oficiais militares egípcios, famílias e turistas. O comandante era Ahmed Al-Abashi, 57 anos, piloto experiente com mais de 8.000 horas de voo. O copiloto de serviço naquele momento era Gaimel El-Batouti, 59 anos. El-Batouti era um veterano. Tinha mais de 35 anos de carreira na aviação. Tinha netos. Tinha planos de aposentadoria. Era sua última viagem internacional antes de se aposentar. Tawakalta ala ala. Em português, confio em Deus. Era uma frase comum no mundo islâmico. Poderia significar qualquer coisa. Mas o que veio depois não tem ambiguidade. 32 segundos depois de dizer essa frase, El-Batouti desativou o piloto automático manualmente e empurrou o manche para baixo. O avião iniciou uma descida abrupta. Em segundos, o nariz apontava para o oceano. O sistema de alerta começou a soar. Pull up, suba, suba. El-Batouti continuou segurando o manche para baixo e repetiu a frase novamente. Tawakalta ala. O comandante El-Abashi ouviu o alarme lá de fora. Correu de volta ao cockpit. Quando entrou, o avião já caía. Ele gritou: "O que está acontecendo? O que está acontecendo?" El-Batouti não respondeu. El-Abashi então gritou: "Puxe comigo! Puxe comigo!" As caixas pretas registraram que os dois mancados eram empurrados em direções opostas. El-Abashi tentava subir. El-Batouti continuava empurrando para baixo. O avião se partiu no ar com a tensão oposta. Os destroços caíram no oceano a mais de 900 quilômetros da costa de Nova York. 217 pessoas. Nenhum sobrevivente. O NTSB, o órgão americano de investigação de acidentes aéreos, assumiu o caso por ter ocorrido sobre águas internacionais e com decolagem dos EUA. A conclusão americana foi clara. El-Batouti derrubou o avião intencionalmente. As evidências apontavam para isso: o desligamento do piloto automático, a posição do manche, a repetição da frase religiosa enquanto o avião caía. Mas o Egito rejeitou completamente essa conclusão. O governo egípcio e a família de El-Batouti insistiram que havia uma falha mecânica, que o leme de profundidade havia travado, que El-Batouti estava tentando salvar o avião, não destruí-lo. A viúva de El-Batouti deu entrevistas chorando. Os filhos processaram o NTSB. O governo egípcio acusou os americanos de racismo e islamofobia, de atribuir motivação terrorista a um muçulmano, sem provas concretas de intenção. E há um ponto legítimo nessa defesa. El-Batouti não deixou carta, não fez declaração, não expressou intenção verbal clara, não tinha histórico documentado de doença mental ou instabilidade. Os americanos construíram o caso inteiro a partir do comportamento registrado na cabine
e de algo que ninguém falou abertamente no relatório oficial, mas que vazou para os jornais. Fontes dentro da investigação revelaram que El Batouti havia sido advertido pela Egyptei dias antes do voo. A razão? Assédio sexual a funcionárias de hotel em Nova York durante uma escala anterior. Ele teria sido avisado de que seria demitido ou rebaixado ao voltar ao Cairo, o que significa que sua última viagem internacional, antes de se aposentar, pode não ter sido uma aposentadoria planejada, pode ter sido uma humilhação inevitável. Isso muda tudo. Para os americanos, sim, dava motivação. Para os egípcios, não. Era fofoca, não evidência. E aqui está o nó do caso. Não existe evidência definitiva de intenção. Existe um padrão de comportamento. Manche empurrado, piloto automático desligado, frases repetidas, resistência aos esforços do comandante, que é consistente com o ato intencional. Mas consistente não é igual a provado. Nenhum tribunal jamais julgou El Batouti. Nenhum crime foi formalmente imputado. A investigação americana concluiu: intenção deliberada. A investigação egípcia concluiu: falha mecânica. As duas versões coexistem oficialmente até hoje. As 217 famílias nunca tiveram uma resposta unânime. Vamos aos fatos duros, que não têm contestação. Primeiro, El Batouti desligou o piloto automático manualmente. Não havia falha que eu tivesse feito sozinho. Segundo, os dados mostram que El Batouti empurrou o manche para baixo de forma contínua, mesmo com os alarmes soando. Terceiro, quando ela abaixo voltou e puxou o manche para cima, El Batouti continuou empurrando para baixo. Os dois controles foram ativos simultaneamente, em direções opostas. Quarto, El Batouti cortou a alimentação de combustível dos motores durante a queda. Uma ação separada e deliberada que não é explicada por nenhuma hipótese de falha mecânica. Para o NTSB, esses 4 pontos juntos formam um caso irrefutável. Para os egípcios, cada um deles tem uma explicação alternativa, por mais inverossímil que pareça. E essa é a tragédia dentro da tragédia. Quando um governo precisa defender a honra de um cidadão, às vezes os fatos passam a ser inimigos. O Egipteia, 990, permanece como um dos casos mais perturbadores da aviação moderna, não por falta de evidências, mas por excesso de política. Porque a questão não é só técnica, é humana. O que leva um homem com 35 anos de carreira, netos, planos de futuro, a fazer uma escolha dessas, se é que fez, o que passa na mente de alguém que segura um manche enquanto o mundo cai? Ou, se não foi intencional, que tipo de falha mecânica mimicaria tão perfeitamente uma ação humana deliberada? Essas perguntas não têm resposta oficial. E por isso, para cada uma das 217 famílias que perdeu alguém naquela madrugada de outubro de 1999, a caixa preta continua aberta. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal. Cada semana eu abro mais uma caixa que o mundo preferia manter fechada.